depois pode editar tudo. É, melhor. Bom, bora lá. Fala, galera, começando Vamos aqui. lá. Bom, papo com o Fernando hoje. Fernando, Memorial do Corinthians. A gente vai debater alguns campeonatos, enfim, debater a história do Corinthians. Bom, Fernando, seja bem-vindo. Uma boa tarde, Leonardo. Boa tarde, nação corintiana. É um prazer estar aqui falando de história e de Corinthians com vocês. Vamos conversar bastante sobre essa trajetória alvinegra ao longo desses quase 111 anos. Bom, Fernando, uma curiosidade que eu tenho sobre, no caso, o inglês. Vocês debatem com o clube inglês em relação à história? Porque eu acho que é bem bacana. Aqui, no caso, eu tenho até no cenário o escudo deles, aqui ó, do outro lado. Vocês têm algum debate com eles em relação à história do Corinthians da Inglaterra também? Porque é uma curiosidade minha, assim, como torcedor, que eu acho que é um assunto bem bacana, assim. A gente conversa com alguns historiadores ingleses e com, com os jogadores do Corinthians Casuals, não muito, mas mais com os historiadores ingleses, né? Porque o Corinthians Casuals já se tornou um outro clube, né? Por mais que ele tenha a junção com o Corinthians Futebol Clube, a partir do momento que dois clubes se fundem, já começa uma outra história. E por mais que tenha a essência do Corinthians original. Né? E a gente conversa bastante sobre história e sempre chega em algumas diretrizes interessantes sobre a história do Corinthians, né? Vocês também o Corinthians tem muitas histórias legais. Vocês já pensaram em colocar, por exemplo, essas histórias no memorial ou teria que ter uma autorização do clube inglês? É uma ideia interessante de colocar no memorial. A gente pode fazer uma parceria com o Corinthians Casuals e de repente fazer uma exposição, acho que uma exposição funcionaria bem. Acho que é legal essa ideia que você propôs aí, Leonardo. Acho que seria bem. Mas eu acho que seria legal fazer mais do Corinthians Futebol Clube, né? Que foi o clube que veio ao Brasil e inspirou o nome do nosso amado Corinthians Paulista. Já o O Casuals, ele Corinthians, era um outro eu já clube. pesquisei também a história deles e eles têm até uma goleada. Acho que a maior goleada que o Manchester United sofreu foi desse clube. Seria muito bacana passar É, essa história lá. Que foi 11-3 em é. 1904 essa partida. Aí também teve 6-1 contra o Tottenham, 5-2 contra o Liverpool, 7 contra o Aston Villa. Placares absurdos. Tanto que também inspirou o Real Madrid, né? Seria uma história bem bacana também para passar assim no cenário do memorial. Seria bacana mesmo, acho que assim, ter a exposição ali do Corinthians Football Club. Seria fantástico, uma ótima ideia e vamos colocar em prática. Se você quiser ajudar na curadoria, não, você será o meu convidado de honra. E eu acho que o Corinthians Futebol Clube era o embaixador do esporte bretão no fim do século XIX e início do século XX, né? Certamente era o maior clube do mundo e ele influenciou dezenas de outros clubes e no começo desse século XX ele encantou multidões praticamente no mundo inteiro. Né? Cada visita em cada país que o Corinthians de Londres fazia, parava a cidade, parava... Era um evento, né? Era uma atração fantástica. Aqui tem um símbolo deles, aqui, ó, que tá aqui do lado meu, aqui, ó. O símbolo do Corinthians É, Futebol Clube mesmo, que eu mandei fazer lá do Project Art, que eles fazem escudos, e daí ele tá bem aqui, ó, desse lado aqui. Aí também do Corinthians, né, o anterior, né? Eu gosto muito desse escudo aqui. Não sei se você também gosta desse escudo anterior, porque parece que é muito retrô e me lembra o Rivelino, né? A galera fala, nossa, mas em relação ao Mundial, não conquistou títulos. Mas acho que a gente tem que relevar que o Rivelino é um nome mundial, né? Eu acho que eu coloco entre os nossa. 5 top ídolos ali na história do Corinthians. O que você acha, Fernando? Eu penso que esse distintivo ele é histórico, né? Um distintivo de um clube que foi o maior do mundo, né?
Além disso, ele foi condecorado pela própria rainha da Inglaterra, né, para representar o futebol. Então digamos, é um símbolo sagrado que está aí na sua parede, né? E qual a outra pergunta, Leonardo, do Rivelino? E o Rivelino, a turma fala, pô, o Rivelino não conquistou títulos, assim, mas, pô, a gente tem que levar que ele é um nome mundial e, cara, ele fez umas grandes marcas com essa camisa. Aqui no canal também tem até gols dele, acho que mais de 30 gols dele que eu peguei e coloquei em um vídeo. Hoje à tarde não, à noite, né, 18 horas, vai ter 95 gols do Dr. Sócrates aqui no canal, que eu peguei e fiz aquele levantamento com o almanac do Timão, né, aí vai ter publicado os gols dele, porque eu gosto, tipo, de pegar os dados do almanac do Timão e transformar em vídeo aqui no canal. Eu gosto muito de fazer isso. Acho que é uma ideia bacana até. O que você acha do Rivelino, Fernando? O Rivelino, ele foi um ícone corintiano, né? Um jogador forjado no terrão e é um símbolo sagrado do Corinthians, né? E como diz o doutor, né? Ser campeão é um detalhe, né? Eu acho que o Corinthians é muito além do título, né? O Corinthians cada jogo do Corinthians é uma saga, uma epopeia inesquecível para o jogador, para o torcedor. O título é consequência de um trabalho, né? Mas o Rivelino representa essa gana corintiana, essa vontade, essa técnica diferenciada, né? E ele foi campeão pelo Corinthians, né? Ganhou o Rio São Paulo de 66, ganhou o torneio Costa del Sol de 69, ganhou alguns títulos aí, né? O Rio São Paulo é um torneio oficial. E, pô, que a gente vai falar? O Rivelino é campeão do mundo, tem que ser falado, né? É um dos maiores jogadores da história do futebol, ídolo do Diego Maradona. Então, Rivelino por si só já é um deus do futebol, não tem o que ser questionado, é inquestionável. Tanto que ele tem um busto de bronze no Jardim do Parque São Jorge e está imortalizado para o resto da eternidade aqui no clube. Fernando, aqui o Aladim, que eu já fiz uma live com ele, que foi jogador do Corinthians, ele falou que foi campeão do Torneio do Povo 2 vezes, né? No caso, uma pelo Coritiba e uma pelo Corinthians. Esse Torneio do Povo, ele chegou até a comentar que poderia ser tão nacional, que o Coritiba acho que foi atrás, porém não teve a ajuda do Corinthians e do Flamengo, que o Corinthians e o Flamengo também foi campeão. O que você pode falar desse campeonato? Porque o Aladim foi campeão 2 vezes, e ele falou muito desse campeonato aqui na live, foi bem bacana a live com ele. Falou também da história dele, que é fantástica a história do Aladim. Você pode falar? Bom, o Torneio do Povo era um torneio fantástico, um torneio que tinha sua importância histórica, mas não tinha uma chancela da CBD. E aqui no Corinthians a gente tem uma pauta muito séria, a gente só justifica os campeonatos que tem a chancela da Federação Paulista, da CBF, da Comebol e da FIFA. A gente tem essa diretriz. Logicamente que os torneios amistosos eles têm a sua importância histórica, eles têm a sua importância do jogo disputado, eles têm a sua importância emocional para o torcedor, né? Mas eles não estão no nível dos torneios oficiais, né? Eles não têm a chancela oficial de um torneio para ser reconhecido pelo clube. E o Torneio do Povo ele teve a sua importância histórica, emocional, como eu falei, e era um torneio fantástico, né? Atlético Mineiro, Internacional, Flamengo, e era uma loucura. O Corinthians ganhou, foi um título que o Roberto Rivelino conquistou, e é sempre uma glória, né? Apesar de não ser oficial, é sempre uma glória você ser vitorioso em qualquer torneio, né? Fernando, em relação à Taça Brasil, Robertão, vocês já chegaram, assim, a expor a opinião suas em relação à CBF? Porque, cara, eu não acho que aquilo é campeonato brasileiro, assim, como torcedor, porque você pega a Taça Brasil, teve acho que 4 jogos, além do público ser baixo. Por exemplo, Botafogo em 68, ele teve a final ali do campeonato da Taça Brasil, teve 34 mil de público, e a final do Carioca, mais de 140 mil pessoas.
Eu acho que é um negócio muito abissal para falar que aquilo era Campeonato Brasileiro. Mesma coisa o Robertão, acho que teve jogo do Palmeiras com 8 mil pessoas. Eu acho que os públicos já falam por si. Agora, qual o pensamento de vocês em relação a isso? Porque a CBF foi e unificou esses campeonatos, né? Então, a gente tem que pensar pelo seguinte prisma. Até os anos 80, os campeonatos regionais tinham a sua importância gigantesca, né? Era a prioridade de qualquer clube paulista ou carioca era o campeonato paulista e o campeonato carioca. A Taça Brasil e o Roberto Gomes Pedrosa eram torneios secundários, assim como a Libertadores da América, eram torneios que não tinham uma expressão para os clubes paulistas e cariocas. Então, certamente, quando foi disputadas essas taças, o torcedor não tinha a mesma vontade, a mesma vibração que teria num campeonato paulista e num campeonato carioca. E são campeonatos oficiais, né, são campeonatos chancelados pela CBD, já foram oficializados pela CBF, né. O mérito da questão aqui eu não vou entrar nessa polêmica, porque é infrutífero você debater uma coisa que já está chancelada. E são campeonatos nacionais, por exemplo, se eu fosse criar um critério, eu transformaria a Taça Brasil em Copa do Brasil e o Roberto Gomes Pedrosa em Campeonato Brasileiro, né, até pela forma de disputa. Mas o Campeonato Brasileiro de Futebol, na minha opinião, começou em 1971. Isso é uma opinião pessoal minha. E o máximo que eu englobaria nessa toada é o Roberto Gomes Pedrosa, né, a partir de 67. O resto, a Taça Brasil, eu colocaria como Copa do Brasil. Fernando, seria alguma maluquice, por exemplo, a Portuguesa, que foi campeã do Rio São Paulo, chegar e querer reconhecer isso daí como Campeonato Brasileiro? Porque já que o Rio São Paulo meio que, assim, originou o Robertão, né? Seria uma maluquice da Portuguesa, por exemplo? Eu coloquei a Portuguesa como um exemplo, né? Porque ela tem o Rio São Paulo. Que eu penso, assim, que pode acontecer esse cenário, assim, no futebol. O que você acha disso? Só um minutinho. Oi. Pode repetir a pergunta, Leonardo, que eu não escutei, desculpa. Você já pensou que a Portuguesa, por exemplo, ela pode querer reconhecer o Rio São Paulo dela como campeonato nacional por conta do Rio São Paulo original, Robertão? Eu já pensei em uma maluquice dessa, óbvio, é um exemplo. Mas será que pode chegar a acontecer isso? Eu acho. Não acho, eu penso que não tem sentido, né? Porque o torneio Rio-São Paulo é um torneio e os torneios nacionais são outros, né? O torneio Rio-São Paulo é um torneio interestadual. Mesmo na época a mídia colocando como campeonato nacional, não é um campeonato nacional, é um torneio interestadual. Então, essa história de ficar mendigando o título que não tem um sentido histórico da questão, eu acho um absurdo. Mesmo se você pegar a Copa Intercontinental, que todo mundo fala que é mundial, não é mundial. Não é mundial. Está entendendo? Como não existia o Mundial da FIFA, os clubes, a mídia, os clubes falavam que era Mundial de clubes, mas não é mundial. Não é. Né? Se você ver o troféu de perto, tá ali o logo da Comebol e da UEFA. Se você ler o que está escrito no troféu, está escrito Copa European South America, Copa Europeia Sul-Americana. Então, a mídia brasileira, os torcedores têm que parar com essa mania, né, com essa mendigância de glória, de coisas que não existem. A gente tem que parar com isso. Por isso que eu estou dizendo, o Corinthians tem que dar exemplo, a gente está na nossa diretriz correta de celebrar e relembrar os títulos que realmente são. Não adianta a gente ficar
catando agulha em palheiro. Não tem sentido. É a mesma coisa que o Corinthians começar a mendigar a pequena Copa do Mundo com o Mundial. Isso não tem sentido. Você está entendendo? O Mundial começou em 2000, como a Copa do Mundo começou em 1930. Então, a gente tem que ter essa consciência, né, Leonardo? O Botafogo, por exemplo, ele foi. Eu acho que o historiador do Botafogo ele queria que fosse mundial lá, os campeonatos da Pequena Taça do Mundo. Acho que 3 campeonatos da Pequena Taça do Mundo ali, que o Botafogo ganhou, né? Acho que não é nem a Pequena Taça do Mundo, né? Acho que é um outro campeonato lá, que eu esqueci o nome, assim, mas ele queria que fosse mundial. Cara, eu achei um absurdo, porque, cara, o Botafogo, infelizmente, né, pra eles, né, não é campeão do mundo, na minha visão, né? Essa pequena Copa do Mundo não tem sentido nenhum. Era um torneio amistoso que em várias edições teve a participação até de seleções nacionais. Como é que um mundial de clubes vai ter seleções nacionais? Isso é um amistoso de nível internacional. O Botafogo que se organize e dispute o Mundial da FIFA e ganhe. Está entendendo? Assim como o Palmeiras, assim como outros clubes que não têm o Mundial da FIFA. Certo? O Santos não tem Mundial. O que eles têm é 2 Copas Intercontinentais, que são torneios oficiais, né? São torneios oficiais, com todo o mérito, toda a glória do mundo, mas não é Mundial da FIFA. Não é Mundial da FIFA. Não sou eu que estou falando isso. Isso aí está escrito no próprio troféu. Se você vê os cartazes originais, não tem nada descrito de Mundial. Então, como eu falei, os clubes têm que parar com essa loucura, os historiadores têm que parar de querer achar grandeza onde não existe. O Botafogo já é gigantesco por si só, pela história. Está entendendo? Não vai ser um mundial, um torneio amistoso de nível mundial que vai fazer o Botafogo maior ou menor. Ou qualquer outro clube. Os clubes já têm a sua grandeza histórica. Fernando, você já pensou também, eu tenho a goleada contra o Palmeiras em 52, 5-1, o Corinthians foi uma goleada depois do aniversário do Palmeiras, um dia depois do aniversário do Palmeiras. Vocês já pensaram em fazer uma exposição dessa goleada, que fazer a Taça Cidade de São Paulo também? Eu acho que é a maior humilhação que o rival passou contra o Corinthians, assim, que, cara, 5-1 e esse é o jogo que o torcedor fala que provavelmente sentou na bola na frente do Luiz Villa. O que você acha desse jogo, cara? Seria uma boa exposição? Pô, isso aí. Esse jogo é um jogo histórico, né? Toda goleada em cima num derby é inesquecível, né? O Pacaembu viu esse jogo, a torcida foi ao delírio. Como a gente. Você é um admirador dos anos 50 como eu, e seria fantástico fazer uma exposição. Não só sobre esse jogo em si, sobre a década de 50, né? Sobre esse esquadrão eterno do Corinthians e do Luizinho, Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone, Mário, Idário, Roberto Belangeiro, Gilmar, Homero, Olavo, são inúmeros heróis que foi fantástico, né? O Palmeiras, quando viu o Corinthians nessa época, eles tremiam, né? O Luizinho, o Cláudio era o terror do Palmeiras, o Palestra. Então, quem viveu essa época e foi ao gigante Pacaembu teve inúmeras alegrias e certamente as pessoas que viram esses jogos morreram com a felicidade no rosto. Eu gosto de falar bastante da história do derby também. Tem um 4-1, né, em 1929, que o Corinthians ganha do Palmeiras no estádio deles. O Corinthians é campeão naquele ano, campeão paulista. Pô, cara, tem muita coisa, acho que dava pra... Assim, eu vou ficar fazendo aqui várias sugestões assim, no memorial, que eu acho bacana, porque imagina ter essas exposições, acho que o torcedor que vai ao memorial, ele fica alucinado, ele brilha os olhos, fala, nossa, a gente fez 4-1 no rival, a gente fez 5-1 no rival em 52, entendeu? Umas histórias, assim, verídicas, né? É bem bacana isso, porque, pô, imagina contar pro torcedor, o torcedor conhecer isso daí e ser mais divulgado. Eu acho que a história do Corinthians poderia ser mais divulgada ainda. Esse jogo aí foi o título paulista de 29, a torcida do Corinthians invadiu o Parque Antártica e o Corinthians trucidou o Palestra, né? Foi uma apresentação
o Corinthians foi com sangue nos olhos, né? O Corinthians já tinha alcunha de mosqueteiro, né? O Corinthians tinha um grande esquadrão também, e foi o bicampeonato, e logo depois foi o tricampeonato paulista, né? Essa década de 20, aí o Corinthians tinha um time muito forte, e foi uma coisa épica, né? E foi inesquecível. Então, em 2017, a gente fez uma exposição aqui no Memorial que retratou o centenário do Derby. Inclusive, a gente retratou todos esses jogos aí que você citou e foi fantástica essa exposição, né? Foi bem marcante. Se você quiser, depois eu te mando as artes dessa exposição, que foi uma coisa emblemática aqui para o Memorial do Clube. Aqui a gente sempre procura exaltar todos os momentos da história, né, do Corinthians, né, e sempre está aberto a sugestões dos torcedores, sugestões de entusiastas da história do clube, de historiadores, de pesquisadores, e como eu falei, as suas ideias são ótimas e você pode contribuir com todo esse seu conhecimento, acho que vai ser bem legal, até mesmo a gente reproduzir mesmo o que já foi feito é legal reproduzir, né, Leonardo? Porque às vezes a pessoa não veio na época ou não estava aqui em São Paulo e sempre é bom relembrar, né, o derby e essa história mais que centenária, né, dessa rivalidade. Cara, tem também muitas coisas assim na história do Derby, né? Em outras histórias também. Eu acho que o Corinthians também, contra o Santos, acho que dava para ter mais um ênfase, por exemplo, naquela goleada de 11-0, que o Corinthians, 11-0 na Vila Belmiro, é um placar absurdo. Acho que os caras até fugiu do jogo. E também tem outras conquistas que dá para citar, né? E em relação a busto, Fernando, por exemplo, o Vladimir ganhou um busto. Eu pensava, por exemplo, o Vaguinho, o Birubiru poderia ganhar esses bustos também, porque óbvio, aí é questão do clube também, aí não sei como que funciona, mas o Vaguinho ele tem 551 jogos. O Birubiru também tem uma boa quantidade de jogos. Vocês pensam em ter mais bustos de outros jogadores aí? Essa goleada em cima do Santos só essa goleada merece uma exaltação máxima, né, do Corinthians foi um marco histórico. O Santos Futebol Clube fugiu de campo, né, fugiu, não quis mais jogar. Se achou injustiçado, mas o Corinthians tinha um esquadrão comandado pelo Neco e pelo Amilcar que massacrava os adversários, né? Então essa goleada aí, só essa goleada em si merece toda uma parede do memorial, né? Uma pena que a gente não tem muitas imagens da época, mas seria fantástico. O que a gente tem são recortes de jornal retratando a goleada escrita, e eu acho que seria uma ótima ideia. Já o caso dos bustos, os bustos, pode ser umas ideias. De repente, no futuro, a gente faça o próprio torcedor escolher os bustos do Corinthians, né? Acho que seria uma participação bem emblemática para o torcedor se sentir incluído nessa curadoria dos bustos, né? Mas a gente pensa em fazer aí mais alguns e tem um critério, né? Porque a gente colocou os maiores artilheiros, né, da história do Corinthians e colocamos os que mais jogaram, né? Que é o Vladimir, o Luizinho e o Ronaldo. Os maiores artilheiros, o Cláudio, o Baltazar, o Teleco, o Neco e o Marcelinho Carioca, né? E tem as estrelas, que são o Rivelino, né, que é uma estrela campeão do mundo, e de repente, vamos ver o que vai acontecer aí no futuro, mas são boas sugestões, né? Porque são dois jogadores que marcaram época também, né, Leonardo?
Você pega a história do Cláudio, eu acho uma história absurda, assim, em números, porque você pega ele, o Thomas Rossolini lá do meu timão, ele pegou também as assistências do Cláudio com base em jornais, né? E daí ele tem também, assim, os gols, né? Juntando tudo isso, deu 496 assistências, com assistências e gols. Ou seja, ele gerou quase 500 gols para o Corinthians. Eu acho que é um ídolo muito subestimado da história do Corinthians. Que eu acho que, na minha opinião, ele está no top 3 ídolos do Corinthians, o Cláudio ali. Porque o Cláudio ele fez muita coisa pelo Corinthians. Eu acho que, cara, devia ter até mais ênfase dele. Acho que a camisa 7, quando a torcida fala só do Marcelinho, acho que também eu penso, como torcedor, no Cláudio também. Que aquela camisa 7, acho que tem um valor muito essencial para o corintiano. A camisa 7. O Cláudio, ele foi, junto com o Neco e com o Luizinho, ele foi a tríade, né? A grande tríade corintiana, né? Neco, Luizinho, Cláudio, e vamos colocar um quarteto aí, Teleco, né? Esses são os 4 maiores da história, né? Inquestionavelmente, né? Então, no nível, digamos, esses são semideuses do corintianismo, né? O Neco, Teleco, Cláudio e o Luizinho. Eles estão num patamar, tipo, de deuses, semideuses do futebol corintiano, né? Depois, logo abaixo, você pega o Rivelino e o Sócrates, né? Então, um patamar um pouco mais abaixo, certo? E depois, mais abaixo... E a gente pode colocar o Vladimir também, nesse patamar do Sócrates e do Rivelino. E depois, mais abaixo, você bota o Marcelinho Carioca e o Ronaldo Giovanelli, né? O Ronaldo por tudo que ele fez pelo Corinthians, pela postura dele, pelo espírito, né? Porque a gente coloca muito o peso do espírito corintiano, né? Para um jogador virar um busto, né? E querendo ou não, apesar dos pesares, o Marcelinho Carioca incorporou muito o corintianismo, né? Ele foi um jogador, digamos, para uma época mais atual, ele foi um jogador que incorporou o corintianismo como poucos, né? É um jogador simbólico. Outros jogadores também eu posso citar aqui, por exemplo, tem o Neto. O Neto, será que vai ganhar um Musto? Porque eu acho que o Neto, às vezes, ele fala algumas coisas na televisão, o torcedor fica bravo com ele. Mas o Neto, eu acho que, cara, ele é uma figuraça. E além disso, ele também faz uns. Pô, fez uma história bonita no Corinthians, né? Isso é inquestionável, né? Pega os gols de falta dele, título brasileiro 90. Eu fico pensando, será que o Neto vai ganhar um Musto? Porque eu acho que torcedor acho que pergunta bastante isso. Isso aí é uma questão que só o futuro vai responder. Vamos aguardar, vamos aguardar. Tá em pauta. Vamos ver. Isso aí não dos dias, né? Mas ele foi um jogador inquestionável, né? Ele foi um cara que incorporou o Corinthians, né? Ele é corintiano, né? E quando a gente fala em bustos, Leonardo, a gente procura pesar que o atleta fez pelo clube, né? O que ele faz fora do clube, o que ele faz como ex-jogador, como apresentador, na vida pessoal dele, a gente não coloca em pauta, né? Porque o Vladimir ele é um cara de oposição à diretoria, né? Ele apoia sempre a oposição, e mesmo assim ele teve um busto aqui no clube, pela história dele como jogador do Corinthians. O Marcelinho Carioca também, apesar das posições políticas dele, ele teve um busto aqui no Corinthians. Então, tem alguns jogadores que vão ter busto aqui no clube, né? Mas eu não posso revelar agora nesse momento, porque senão vai estragar a surpresa. Eu fico ansioso, porque acho que o Zé Maria vai ter um, né? Porque o meu timão tava divulgando aí, mas agora os outros eu não sei. Mas eu acho que dá para nomear bastante aqui. Fiz uma live com o Zenon, por exemplo, acho que você também fez lá na Democracia Corintiana. Cara, eu gosto bastante do Zenon também, tem outros craques aí que eu gosto de citar. O Zenon, ele é fora de série. A live que ele fez lá da Democracia Corintiana, aí o Casagrande também entrou na live, lá o Casagrande fora de série também, na minha opinião. E o Zenon, ele citou até a Copa das Nações, acho que foi para ironizar o Palmeiras, né? Mas foi muito engraçado o Zenon citando aquele feito da Copa das Nações. Que, cara, tem que tirar sarro mesmo, porque, cara, vocês querem ficar aquele torneio da Copa Rio, você pega ali a pauta ali, não dá, né, Fernando?
Leonardo, são inúmeros craques, né? Inúmeros personagens, né? O Corinthians ele tem uma dádiva de ter tido jogadores que são lendas, né? O Zenon, o Birubiru, o Casagrande, o Neto, né? São jogadores, eles são diferenciados, né? O Corinthians ele tem essa magia de atrair jogadores que são únicos, né? Que são personagens únicos na história do futebol, né? É uma coisa muito interessante essa mística corintiana em relação aos seus ídolos, né? E como eu falei, o futuro vai mostrar para a torcida os novos bustos, né? Mas certamente vai ter alguns aí nessa gestão aí do Departamento Cultural, que tem como diretor o André Carrijo, né? Ele é um cara bem entusiasta de bustos, né? Vai ter algumas surpresas aí, Leonardo. Eu não posso revelar ainda que em breve vocês Ah, vão saber, mas vai ser bem legal. bom, eu vou perguntar também, Fernando, em relação a campeonatos internacionais, né? Assim, Copa do Atlântico de Clubes, Torneio Internacional Charles Miller, enfim, esses campeonatos aí. Vocês pensam em fazer uma exposição desses campeonatos também? Eu vi que a seleção brasileira ganhou a taça do Atlântico de clubes não, de seleções, né? E vocês teriam em mente, assim, pô, cara, não tem o troféu da taça do Atlântico de clubes. Ter esse troféu no memorial, tentar conversar com a seleção, porque às vezes pode ser baseado o troféu com o troféu das seleções lá, né? Porque a CBD acho que foi um rolo danado ali, né? Porque a CBF queria jogar, no caso, contra a AFA, né? Contra a Argentina, acho que no Maracanã, e querendo que o Corinthians jogasse na Bomboneira, acho que é essa a história. Deu um rolo danado ali. Você pode falar sobre esse campeonato aí, e torneio internacional Charles Miller também, que é bem bacana, Fernando. A Copa Atlântica ela foi um campeonato importante, né? Apesar de não ter sido oficial, não ter a chancela da Comebol, mas foi um campeonato muito legal, né? Foi um campeonato que fez o Corinthians se mostrar para a América Latina, para a América do Sul inteira, e o Boca Juniors eu acho que meio que pipocou para o Corinthians, né? Porque esse esquadrão dos anos 50 foi muito forte. E pode ser uma ideia, pô. Sempre um troféu é fantástico a gente reproduzir essa conquista, porque o Corinthians conquistou a Copa Atlântico, né? O Boca Juniors perdeu pro WO. Não interessa se ia ser no La Bombonera ou no Maracanã, ou onde fosse. O Boca não fugiu de campo. Assim como o Boca fugiu de campo em 1935, quando veio jogar um amistoso aqui no Parque São Jorge. Eles saíram de campo também. Então o Boca ele tem essa tradição aí contra o Corinthians do extracampo, né? Não só no apito, né? Boca Juniors é um time peculiar, né? Apesar de toda a tradição que tem, é um time que tem uma história meio tenebrosa com o Corinthians, né? E a Copa Atlântica é um campeonato que tem que ser exaltado, apesar do caráter amistoso, né? E o torneio Charles Miller também é um campeonato muito importante, né? Que marcou a homenagem da vida desse grande atleta pioneiro do futebol brasileiro. O Corinthians ganhou em cima do Benfica, que era um time fortíssimo, um campeonato internacional. Se a gente fosse seguir a diretriz do Palmeiras, a gente teria 8 mundiais. Então, o Corinthians ganhava dos times europeus a todo momento, né, nos campeonatos internacionais, né, mas o Corinthians tem que dar exemplo, né, o Corinthians ele tem que mostrar pro torcedor brasileiro que ele só reconhece os títulos oficiais da Federação Internacional de Futebol, né, Association. Mas são campeonatos que só faziam o Corinthians ser o maior time do mundo nos anos 50, né? Excursões pela Europa, torneios internacionais, de todos os níveis e caráteres, e o Corinthians conquistou praticamente todos, né, nos anos 50. Tem aquela excursão de Certamente, 52. certamente o Corinthians nos anos 50 era o maior time do planeta Terra. Você citou o Boca Juniors também. O Boca Juniors, ele
Perdeu de 4-1 pro Corinthians naquele mesmo ano de 56, né? Eu acho que se fosse um jogo no Pacaembu, não ia dar pro Boca, não. Acho que ia ter outra goleada, porque o time do Corinthians, ele era uma máquina. Ele era tipo um... Meu, a gente enfrentou o Barcelona, eu acho que o Barcelona queria segundo turno, se eu não me engano. Eu li uma matéria no meu timão, acho que a pequena Taça do Mundo era para ser só um turno. Aí o Barcelona quis outro turno, a competição quis outro turno para fazer o Barcelona campeão, não adiantou. O Corinthians ganhou todo mundo ali, porque aquele time era uma máquina. Cláudio, Luizinho, Baltazar, acho que é o melhor trio da história do Corinthians, né? O Boca Juniors ia ser massacrado se viesse jogar no Pacaembu, ou se o jogo fosse na La Bombonera ou em qualquer outro lugar do planeta. Né? O Corinthians era uma máquina de jogar futebol. Se a seleção brasileira tivesse levado Cláudio e Luizinho para a Copa de 50, não ia ter maracanaço. O Brasil ia ser campeão do mundo. Né? Assim como a seleção brasileira levou o Neco para a Copa América no fim da década de 10, a gente conquistou a Copa América, graças ao Neco, né, que criou um espírito para a seleção brasileira que até então não existia. Né? Até mesmo o Arthur Friedenreich, ele relembra isso e relembrou isso a vida inteira até morrer. E o Corinthians dá um espírito para a seleção brasileira, né? Um espírito de raça, de garra. E aliado à técnica desse esquadrão nos anos 50, o Corinthians, como eu falei para você, era imbatível, praticamente imbatível. Fernando, você acha que quando que a rivalidade do derby começou? Eu acho, na minha opinião, é que em relação a quando o Bianco foi emprestado para o Palmeiras, no Palestra na época, né? Bianco e outros jogadores do Corinthians foram emprestados. Ali já depois criou um crimão depois, mais para frente ali. Eu acho que ali começou a rivalidade Corinthians-Palmeiras. Para você foi ali que começou essa rivalidade? Porque teve, não sei se para você são traidores, né? Porque saíram no Corinthians e foram para o Palestra, né? O que você acha? Olha, a rivalidade começou por causa da luta de classes, né, e das ideologias políticas da época. Né? Os corintianos eram mais voltados para o anarquismo e os palestrinos mais adeptos depois do fascismo. Então, a rivalidade começou por causa de ódio de classes, de ódios ideológicos, e os palestrinos achavam um absurdo o Corinthians ser um time miscigenado, né? Eles não aceitavam isso, tinha um preconceito social muito grande, né? Os operários que torciam para o Palestra, eles tinham essa utopia pelo fato de torcer para o Palestra, eles seriam, digamos, mais bem-sucedidos, ou seriam mais bem aceitos na sociedade, e os corintianos sempre foram a essência popular e a resistência do povo, né? E a ideologia humanista do Corinthians, né, de aceitação de todas as etnias. E enquanto o Palestra queria a segregação, o Corinthians queria o humanismo. Então são dois caminhos bem distintos. Só aí já começa a rivalidade, né? Logicamente que esse abandono dos jogadores, do Bianco, que era o grande capitão do Corinthians, campeão de 1914, isso aí foi um baque muito grande para os lados do Bom Retiro, né? Foi uma coisa muito séria, né? Foi o estopim da rivalidade, né? Mas na época não existia uma rivalidade de ódio, né? Era diferente, era mais folclórico, né? Era diferente, por mais que existisse a rivalidade esportiva, muitos jogadores do Corinthians eram sócios do Palestra e frequentavam o Palestra e jogavam no Corinthians. E sei, era diferente, né, Leonardo, o contexto da época. Claro, a rivalidade era muito forte, mas no campo esportivo, né? Logo sobre o campo político. Mas é interessante que para enfrentar o paulistano, o Palestra e Corinthians se juntavam, né, em algumas oportunidades, né? Então é uma loucura, né? O derby
O derby, ele é épico, né? Ele tem um ar de um jogo épico. E também eu acho que contou muito. O Corinthians estava invicto em 1914, 1915, 1916, 1917, até enfrentar o Palestra, né? Então tem essa coisa aí, né? Do Palestra ter tirado a invencibilidade do time invencível do Corinthians, né? Foi logo no derby, né? No primeiro derby. Depois de toda uma expectativa de pré-confronto. Então tem inúmeras teorias, né, inúmeras vertentes dessa rivalidade histórica, né, Leonardo? Pode se juntar Fernando, você já todas pensou... elas e dizer que todas têm a sua razão de ser. Fernando, vocês no Memorial já pensaram, por exemplo, criar uma linha do tempo, por exemplo, jogos internacionais com que o Corinthians ganhou? Porque eu acho que o jovem, no caso, né? Você pega uma criança, acho que ela brilha o olho quando ela pensa, pô, cara, Corinthians ganhou de uma Inter de Milão, por exemplo, em 66. Vocês já pensaram em criar uma linha do tempo em relação a isso? Pô, a gente venceu a Inter de Milão, ganhamos do Barcelona, do Fenerbahçe, do Galatasaray, do Porto, enfim, outras equipes aí. O Corinthians ganhou de quase todo mundo, né? É difícil não falar umas grandes conquistas do Corinthians, né? Porque o Corinthians ganhou quase todo mundo. Eliminou o Real Madrid do Mundial de Clubes. Uma fala do Mundial de 2000, mas, pô, no Mundial de 2000 tinha o Manchester United e o Real Madrid. Acho que foi o maior... Acho que foi o maior Mundial de Clubes, assim, se pegar em nível técnico, né? O que você acha sobre isso? Porque o jovem, acho que ele se interessa mais, ainda mais a geração atual, em ganhou de tal time internacional, porque acho que ele brilha o olho, né? Ah, sim, uma ótima ideia. Você fazer um gráfico, até mesmo para as redes sociais, né? Você fazer um gráfico, acho que atinge mais o jovem as redes sociais. Você faz um grafismo, né, alguma arte contando essa trajetória contra os grandes clubes europeus e acho que é uma ótima ideia. Inclusive, eu vou propor para a comunicação e dizer que o crédito é todo seu, né? Eu acho não, tenho certeza que isso vai ser bem legal essas postagens, né? Se a gente falar um pouco dessa trajetória centenária, enfrentando e vencendo as grandes equipes do futebol europeu, né? Fantástico. Como eu falei aqui no Cultural, no Memorial Corinthians, a gente sempre tem as portas abertas para as opiniões dos torcedores. Eu acho que cada torcedor corintiano tem uma contribuição muito grande para o Corinthians e a gente tem aqui uma política. Às vezes a pessoa nem tem ideia que a gente tem essa ideologia de querer a participação do torcedor mesmo, né? Claro que nem tudo é possível fazer, mas a gente vai fazendo uma curadoria e tentando viabilizar as ideias das pessoas que, pô, é fantástico, né? E as pessoas que vão contribuindo, elas vão sendo participativas no dia a dia, né, do memorial, vão colaborando e como eu falei, pô, você tem as portas abertas aqui, Leonardo, para a gente fazer as suas ideias acontecerem, né? Pô, eu acho bem bacana, porque o Corinthians vai ter umas vitórias, por exemplo, contra as equipes da Turquia. O Corinthians contra o Fenerbahçe, Besiktas, enfim, Galatasaray, ele foi dominante, né? Teve uma vez, acho que tava tendo aquelas enquetes de torcida do Brasil e da Turquia, né? Aí eu fui e citei as vitórias contra o Besiktas, né? E óbvio que eles ficaram, nossa, o Corinthians fez isso contra o Besiktas. Porque o Corinthians tem muita história. Eu gosto muito do Almanac do Timão, eu sou um assinante do Almanac, inclusive. Ali dá muita informação legal, você vai pesquisando, você vai, nossa, o Corinthians fez isso, o Corinthians fez aquilo. É bem interessante porque o jovem, ele brilha o olho, né? Sim, sim. Inclusive o Vladimir estreou contra o Besiktas, né, se não me engano. Eu acho que foi contra o Besiktas em 72. O Corinthians excursionou na Turquia e o Vladimir ele tem a sua estreia na terra de São Jorge, né? E ele é bem suado, né, pelo Santo Guerreiro e para você ver como é a mística corintiana, né? Pô, o cara estreou na terra de São Jorge, né? O Corinthians foi lá e venceu o Besiktas. Já enfrentou inúmeros times turcos, né? Em excursões e é fantástico nessa trajetória internacional, né? Acho muito interessante. Até para desmentir, né,
as fake news, né, que alguns jornalistas aí contam que o Corinthians não tem tradição internacional e o torcedor acredita, né? Pô, o Corinthians tem uma trajetória de glórias em cima de grandes clubes europeus que quase nenhum clube no mundo tem. Eu gosto muito dessas histórias, Fernando. Inclusive aqui no canal, eu procuro trazer jogadores que tem para contar as histórias. O Mirandinha, que uma vez veio contar umas histórias. Mirandinha, que foi da década de 70 ali. O Aladim. Eu achei bacana. Acho que seria bacana até pro canal do Corinthians, chamar esses jogadores ídolos do Corinthians. Porque eles sempre têm uma história aqui. Por exemplo, o Lindóia, ele falou para mim de algumas histórias, ele ficou até satisfeito. Eu acho que foi mais, assim, foi mais contagiante ele falar que estava feliz com a live aqui, de o torcedor ter chamado ele, do que as pessoas que estavam ao vivo. Porque, cara, eu se importei mais pela alegria dele ter participado aqui comigo. Fala, pô, a história que ele teve no Corinthians, ele gostou demais da história, assim, o Aladim também, o Mirandinha, outros jogadores. E é bem bacana falar da história do Corinthians. Porque daí, até os jogadores da época, eles ficam mais, tipo, a autoestima deles da época fica mais elevada, né? Sim, sim, a sua contribuição para a história do clube é fantástica, né, Leonardo? O seu canal é. Eu sempre falo, né, que todo torcedor corintiano ele é uma parte do Corinthians, né? Ele contribui com a memória do clube. Não é pelo fato de não ser oficial do clube que não é o Corinthians, né? Acho que todo torcedor, todo corintiano que fala de história e procura exaltar nossa história e preservar nossa história, ele faz parte do todo, né? Cada um de nós, a gente tem essa missão como corintiano, né? Exaltar, ensinar e imortalizar a história do clube. E claro que dentro da possibilidade aqui do Memorial Corinthians, a gente tem, como eu falei para você, a gente está aberto a ideias, a convidar jogadores e exaltar, né, esses jogadores que não são tão conhecidos do grande público, né? Eu acho que é legal a gente fazer lives contando essas histórias desses personagens, né? Por exemplo, esse ano a gente fez uma live e convidou o Jackson, né? Que é um jogador que ninguém, as novas gerações não fazem ideia da importância do Jackson, né? Mas ele jogou no esquadrão nos anos 50. Né? Ele foi um jogador que entrou para a história do Corinthians e que foi campeão paulista em 52. Então, a gente pode colocar que é o ídolo corintiano mais velho que ainda está vivo nesse plano. E o que a gente vamos falar, é legal falar, convidar as pessoas, assim que acabar a pandemia, assim que acabar a pandemia, fazer presencial, né, fazer eventos presenciais, convidando os jogadores dos anos 70, dos anos 60, né, trazer esse calor do corintiano, usar o nosso teatro, nosso memorial para fazer esses eventos, né, com as suas ideias, com as minhas e de outros torcedores que estão aí para contribuir com o clube. O Aladim, por exemplo, ele foi um batedor de falta, né? O Aladim. E o Aladim, ele era o cara que batia as faltas de perto e o Rivelino de longe, né? Aí, cara, acho que foi o que mais me chamou a atenção. Daí eu peguei e falei, vou chamar o Aladim, né? Porque o Aladim era o cara que batia as faltas colocadas, né? E o Rivelino, as mais de longe ali, as distantes, assim, né? Sim. E foi bem bacana o papo com ele. E hoje também o papo com você foi fantástico, Fernando. Agradecer sua presença aqui. A gente conversou de bastante coisa. E, óbvio, eu falei bastante ideia também, né? Porque eu gosto, tipo, de falar de história do Corinthians. Acho que você percebeu. Eu puxo muitos assuntos, assim, aleatórios até, mas por conta do Corinthians, né? Porque eu gosto de ficar pesquisando lá, por exemplo, do Corinthians Futebol Clube, porque eu acho que a essência do Corinthians começa ali, né? Porque ele meio que inspira outros clubes também, um deles do Corinthians, né? Foi bem bacana conversar com você, Fernando. Agradecer sua presença. Imagina, você, pô, para mim é uma grande honra falar com você e você é um grande conhecedor da história do Corinthians e tem muito a ensinar para os torcedores através do seu canal, que é um canal fantástico e todo corintiano que exalta a história do time do povo é abençoado por São Jorge, né? Para mim, como eu falei, fico feliz de ter batido esse papo com você e
Vamos tentar colocar em prática as ideias e, como eu falei, você é super bem-vindo aqui no Memorial do Clube, né? De repente fazer uma live aqui dentro do Memorial. Acho que a gente tem que colocar as ideias, a loucura tem que acontecer, Leonardo. Essa pandemia atrapalha algumas nossas ideias, mas a gente tem que fazer a loucura acontecer, né? E como eu falei, todo corintiano é o próprio Corinthians, né? E todo corintiano tem que saber a história do Corinthians e exaltar o corintianismo no dia a dia, né? Como eu falo, viva o Corinthians nosso de cada dia, né? Então, mando um abraço aí para a grande nação corintiana, para os corintianistas, para o povo fiel, para o povo sofrido, mas feliz, né? Para o povo alvinegro do Parque São Jorge. Foi um prazer ter falado com você aí, Leonardo. Bom, depois da pandemia, não, depois da vacina, eu quero, quem sabe, ir no memorial, né? Daí a gente pode debater mais ainda sobre esses assuntos, né? Seria bem bacana. Vamos fazer um programa no memorial. O próximo vai ser no memorial. Aí seria bacana, hein? Nossa, aí tem aqueles troféus lá, acho que fica até um cenário melhor, né, Fernando? Pô, tem bastante coisa lá para contar. E você fica, eu fico pensando, por exemplo, essas taças aqui, o Carbone falava dessas taças, o Teleco cuidava dessas taças, porque quando eu vou no memorial, pô, parece que você tá em um local histórico. Sim. Vamos evocar os antigos ancestrais, vamos evocar e relembrar os antigos craques corintianistas e vai ser épico essa sua ideia e essa próxima live que a gente vai. Se São Jorge quiser e ele há de querer, vai acontecer. Bom, Fernando, agradecer sua presença. Pô, foi bem bacana aqui. Encerrando a live, galera. Pô, depois vai pro ar pra galera aí. Primeiro para os membros do canal, né? Depois eu coloco pro público geral, né? Mas, pô, cara, conteúdo sensacional. A gente falou de todos, praticamente de tudo sobre o Corinthians. Tudo acho que não, né? Eu acho que dava pra falar, acho que mais umas 24 horas, se for pra pegar a história do Corinthians aqui, a gente não para, né? Porque tem assunto atrás de assunto. E eu falo até com os jogadores da década de 70, nossa, tem jogador da década de 70 que chega aqui nas lives e fala comigo, eu pego os dados deles lá no Almanac, nem ele sabe os dados do Almanac, mas eu tô sabendo lá, porque eu gosto de conhecer, falar sobre o Corinthians, e eles ficam até impressionados, mas é bem bacana. Graças a sua presença também, Fernando, foi sensacional. E galera, depois vai ter mais conteúdo aqui no canal também. Hoje eu vou postar 95 gols do Dr. Sócrates nessa terça-feira, bem bacana. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Um abraço.